Olá, meu amigo, minha amiga, meu nome é Edson Klebs Negri, sou professor de filosofia, sou formado em teologia e sou psicanalista. Hoje, dia 22 de setembro, nós estamos na 25ª semana do Tempo Comum e as leituras nos ajudam a fazer uma reflexão a partir da reconstrução do templo, lá no livro de Esdras, nos ajuda também a percorrer no Salmo, que é retirado então um texto do livro de Tobias, para vermos como que é a nossa compreensão hoje entre nós e Deus, como que nós concebemos Deus na nossa vida, e o Evangelho de Lucas, que é Jesus, partilha, podemos dizer assim, os seus dons. Os mesmos dons que Jesus tem para tratar, para ajudar as pessoas, ele partilha com os seus seguidores e seguidoras, aqui organizado nos 12. Os 12 que o seguem. O 12 também é a simbologia da comunidade que está organizada em torno da palavra, em torno da fração do pão, em torno do amor, em torno do projeto de construir o reino de Deus, o reino da fraternidade. Ouçamos então a leitura de hoje. Leitura do livro de Esdras. Esdras 9, 5 a 9. Na hora da oblação da tarde, eu, Esdras, levantei-me da minha prostração, e com as vestes e o manto rasgados, caí de joelhos e estendi as mãos para o Senhor, meu Deus, e disse: Meu Deus, estou coberto de vergonha e confusão ao levantar a minha face para ti, porque nossas iniquidades multiplicaram-se acima de nossas cabeças e nossas faltas se acumularam até o céu. Desde os tempos de nossos pais até este dia, uma grande culpa pesa sobre nós. Por causa de nossas iniquidades, nós, nossos reis e nossos sacerdotes, fomos entregues às mãos dos reis estrangeiros, à espada, ao cativeiro, à pilhagem e à vergonha, como acontece ainda hoje. Mas agora, por um breve instante, o Senhor nosso Deus concedeu-nos a graça de preservar dentre nós um resto e de permitir que nos fixemos em seu lugar santo. Assim, o nosso Deus deu brilho aos nossos olhos e concedeu-nos um pouco de vida no meio de nossa servidão. Pois éramos escravos, mas em nossa servidão o nosso Deus não nos abandonou. Antes, conseguiu para nós o favor dos reis da Pérsia. Deu-nos bastante vida para podermos reconstruir o templo do nosso Deus e restaurar suas ruínas, e concedeu-nos um abrigo seguro em Judá e em Jerusalém. O Salmo é um texto retirado de outro livro da Bíblia, que é o livro de Tobias, capítulo 13, versículos 1, 3 a 4, 5, 8 e o refrão é o versículo 2. Bendito seja Deus que vive eternamente. Vós sois grande, Senhor, para sempre, e vosso reino se estende nos séculos. Porque vós castigais e salvais, fazeis descer aos abismos da terra, e de lá nos trazeis novamente. De vossa mão nada pode escapar. Vós que sois de Israel, dai-lhes graças, e por entre as nações celebrai-o. O Senhor dispersou-vos da terra para narrardes sua glória entre os povos, e fazê-los saber para sempre que não há outro Deus além dele. Castigou-nos por nossos pecados, seu amor haverá de salvar-nos. Compreendei o que fez para nós, dai-lhe graças com todo o respeito. Bendizei o Senhor seus efeitos, fazei festa e alegres louvai-o. O evangelho de hoje é Lucas capítulo 9, versículos 1 a 6. Naquele tempo Jesus convocou os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, e para curar doenças, enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: Não leveis nada para o caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo 2 túnicas. Em qualquer casa onde entrardes, ficai aí. E daí
é que partireis de novo. Todos aqueles que não vos acolherem, não sairdes daquela cidade. Ao sairdes daquela cidade, sacudi a poeira dos vossos pés, como protesto contra eles. Os discípulos partiram e percorriam os povoados, anunciando a boa nova e fazendo curas em todos os lugares. Meus amigos e minhas amigas, vejamos o quão importante é nós, mais uma vez, voltarmos o nosso olhar para Jesus para podermos entender ou interpretar também o Antigo Testamento. Lembremos que o povo, então, de Judá está voltando da Babilônia. Nós já começamos na segunda-feira a leitura desse livro. E Judá, ele ficou, então, com a sede naquela época. Meados do ano 530, mais ou menos, o povo retorna, 530 a.C., retorna para Jerusalém para a construção, ou melhor, a reconstrução do Templo de Jerusalém. A construção do templo é significativo para o povo de Israel, porque desde o rei Josias houve uma deslocação, ou um deslocamento, por exemplo assim, das celebrações em todo o Israel. E é interessante percebermos aqui que então o rei Josias, ele levou para o templo. E o templo de Jerusalém ficou a sede, o centro, o fundamento religioso para que as pessoas pudessem ir uma vez por ano e celebrar a Páscoa. É Judá porque já não existe mais aquela ideia que nós temos anterior desta data, 530, ou até muito mais assim anteriormente, porque no ano 732, o Reino do Norte, Israel, já tinha sido invadida pelos assírios. E os assírios destruíram a sede religiosa para o Reino de Israel. Lembremos aqui que foi dividido. Por ser dividido mais ou menos ali pelo ano 930, nasceu então dois reinos. Um passou a ser o Reino do Sul, que é o Reino de Judá, esse que está o texto, Esdras que está falando, e um ficou com o nome de Israel e que ficou com a sede na Samaria. Samaria foi invadida e também foi destruída pelos assírios. E os babilônicos invadiram e destruíram Jerusalém. E por isso então que o povo de Judá está retornando para a Judéia para a reconstrução então do templo. E reorganizando o templo, nós vamos aqui entendendo, dentro daquela compreensão que se tinha, de que toda a Judéia, ou todo Judá, será também organizado, socialmente e religiosamente. É claro que os outros aspectos também. Mas aqui o problema é que este templo que está sendo reconstruído, o próprio Esdras, que é descendente de Arão, irmão de Moisés e Miriam, ele que era também sacerdote, o próprio Esdras é sacerdote e escriba, eles começam a supervalorizar também os próprios reis da Pérsia, porque estão ajudando nessa reconstrução. E quais são os reis? Aqui já é o rei Dário, ou Dario, porque o Ciro já estava falecido. Foi ele, segundo o texto de segunda-feira, né, no dia 20, que havia libertado o povo de Judá das mãos dos babilônicos. Mas temos que entender que essa reconstrução do templo, ela não é muito interessante para o povo de Israel, porque o povo sai da exploração babilônica e continua sendo presa fácil, ou seja, ela é presa nas próprias armadilhas, podemos dizer assim, do povo persa, ou do rei persa, porque ela vai precisar trabalhar, pagar o templo, porque esse templo não é um templo assim, gratuito, porque Ciro ou Dário emprestou economias ou dinheiro para que o templo fosse feito, reconstruído, mas sim porque os persas, principalmente então nas pessoas dos reis, eles estavam também preocupados em explorar o próprio povo de Israel. E ainda mais, aquilo que nós já assim comentamos, refletimos no dia 20, é que este templo que está sendo reconstruído, futuramente é o templo que também vai julgar o próprio Jesus.
é claro que já será outro templo, porque este que está sendo construído agora vai ser destruído de novo pelos romanos. E depois, em 65 a.C., ele vai ser redestruído de novo. Pela segunda vez, ele foi destruído pelo general Pompeu, general do Império Romano. E depois, no ano 20, vai ser reconstruído de novo pela terceira vez pelo rei Herodes. E aí, no ano 70, já na era cristã, vai ser destruído de novo pelos romanos, pelo imperador Tito. Então é importante nós percebermos que o templo é um lugar sagrado, é um lugar importante para o povo. O problema é quando, aquilo que até o próprio Esdras vai dizer, né, que há esse distanciamento daquilo que os profetas ensinavam, os líderes, os reis, começam a também se corromper. Porque Israel não ficou melhor depois que voltou da Babilônia. Ou seja, continuou explorando uns aos outros, continuou com as injustiças. Não fez a experiência do exílio como uma mudança, como uma proposta diferente de fraternidade. E se nós vamos ver o quanto é importante nós fazermos esta comparação com as tribos de Israel. A monarquia trouxe grandes danos para o povo de Judá e para o povo de Israel. Quando nós tínhamos as 12 tribos, o objetivo ou o princípio fundante das tribos era a coletividade, era a fraternidade. Agora, com os reinos, nós temos a exploração. O povo é explorado e tem que trabalhar para os benefícios do rei, do palácio e do templo. Na época das tribos, todos trabalhavam por todos, ou seja, trabalhavam coletivamente e fraternalmente. No Evangelho, Jesus partilha com os seus discípulos os seus dons. Quais são os maiores dons, podemos dizer assim, que nós poderíamos ter, nós seres humanos? Talvez o poder e a autoridade, não do poderio e do autoritarismo, mas sim o poder e a autoridade de compreender o outro como meu semelhante. Exercer o poder e a autoridade para fazer o bem. Jesus, quando convida os 12 discípulos, aqui simbolicamente, podemos dizer assim, todos aqueles e aquelas que querem seguir, que recebem esse poder e autoridade, os recebem para poder amar, perdoar, tratar os outros como irmãos e irmãs. E o mais importante é nós percebermos que no texto de hoje nós temos 3 elementos que fundam esse texto e talvez percorram em todos os ensinamentos de Jesus nos 4 evangelhos, que é o reino de Deus, a boa notícia e suavizar a dor e o sofrimento do povo. Como é importante, então, nós lembrarmos que a palavra cura, ela, no hebraico, língua falada por Jesus e provavelmente pelos seus seguidores e seguidoras, também quer dizer cuidar, tratar, zelar, cultivar e preservar a vida. Curar é tirar a pessoa de tudo aquilo que causa dor física, mental, emocional, espiritual, e aí vai. Ajudar a pessoa a ser ela mesma. No Antigo Testamento, e ainda na época de Jesus, se acreditava também, por exemplo, que as doenças ou as enfermidades eram provocadas por demônios. Por isso que, então, o próprio Lucas vai dizer aqui que o Jesus está dizendo que deu autoridade sobre todos os demônios. Para dizer que a autoridade de Jesus está, por exemplo, com a pessoa humana para ajudar a pessoa a superar também as suas alienações. E quando aqui, nesse contexto do Lucas, quando as pessoas são desalienadas, elas são curadas. São curadas porque elas chegam ao discernimento de perceber o que é importante para ela e para o outro. E aí então ela pode estar, podemos assim, descobrindo a importância da construção do reino de Deus e no mesmo tempo da mensagem de Jesus. E que a mensagem de Jesus é libertadora e o reino de Deus é um lugar fraterno para todos, onde ninguém seja explorado ou explorada e que ninguém seja também o causador da dor e do sofrimento do outro. Que Jesus de Nazaré nos ajude a vivermos também o despojamento. Porque Jesus vai dizer assim: e disse-lhes, não leveis nada para o caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo 2 túnicas.
Talvez aqui, não sei se o Lucas escreveu de propósito, colocou 5 coisas que o discípulo ou a discípula de Jesus deveria se despojar. O número 5 significa bondade, significa solidariedade, significa gratuidade. Ou seja, que possamos nos despojar-nos de nós mesmos, também dos nossos orgulhos, individualismos, para construirmos uma sociedade mais humana, mais fraterna, mais justa. Que o Deus de Jesus de Nazaré nos ajude a entendermos que o que importa é o bem. E a boa notícia tem sentido quando ela nos leva a vivermos este bem bondade uns com os outros. Um abraço a todos e a todas.